Olá! Hoje iremos falar sobre o regime colonial e o antigo regime, baseado nas ideias de José Reinaldo de Lima Lopes no livro O Direito na História. Introdução. Quando o Estado português começa a instalar-se no Brasil, já o faz de forma que será conhecido o antigo regime. Carrega ainda instituições formadas na Idade Média, de caráter feudal ou corporativo. Nele sobrevivem distinções de nascimento, estamentos, ordens e corporações. Antes do liberalismo, o próprio iluminismo, a ilustração que se impôs a Portugal sob forma do absolutismo esclarecido de Pombal entre 1750 e 1777, já denunciava o esgotamento do antigo regime, e algumas das tentativas de reforma iniciadas por Pombal serão antecipações da racionalização burocrática centralizadora que assumirá o Estado no século seguinte. Para uma melhor compreensão, é preciso saber, em linhas gerais, que o Estado e a administração colonial distinguem-se profundamente da nossa atual imagem do Estado. Para o antigo regime, nem existe uma separação que oponha Estado e sociedade civil, com esferas completamente distintas. Nem o Estado é concebido como o exercício dos nossos três poderes. A divisão mais clara para os juristas do antigo regime é entre as tarefas do Estado: governo, guerra, justiça e fazenda. O poder no antigo regime deveria garantir a justiça e a paz, que era a inclusão de todos os interesses no mais alto valor do bem comum. Tratava-se de um estado de jurisdição. No antigo regime, o papel do monarca soberano é o de protetor de seus vassalos e súditos, e ele desempenhava fazendo justiça, operando preferencialmente, como diz Bravo Lima, pela judicatura. No Estado português, e que por consequência na organização colonial, há uma permanente disputa de estamentos sociais entre um direito oficial, representado pelos juízes letrados e pelos tribunais régios, e um direito ao costume local, representado por seus juízes leigos eleitos, com acusações recíprocas. Importante lembrar, finalmente, que há uma espécie de relação que houve entre Brasil e Portugal. Comparada com a história da América Espanhola, a América Portuguesa é única. Do ponto de vista do direito, um traço marcante é a unidade do Império Português, e essa unidade dependeu de não existir uma separação de cargos entre brasileiros e portugueses. Todos os cargos da carreira da justiça, por exemplo, eram comuns. Eu vou falar sobre a administração, os cargos e ofícios públicos. Segundo Antônio Manuel, o antigo regime em Portugal é um sistema de autonomia dos corpos administrativos e de indisponibilidade dos cargos por parte da coroa. A essa autonomia correspondiam duas teses. Uma tendia a ver no soberano e sua corte os detentores únicos do poder político, outra era do corporativismo burocrático, que salvava os oficiais, certa libertação de atuação. Ambas têm matrizes doutrinárias distintas, derivadas de doutrinas medievais, a matriz patrimonialista e a matriz corporativa. O sentido patrimonial difusamente existente limitava, portanto, o poder real. A teoria patrimonialista entende o cargo como um dom recebido do senhor feudal ou do rei. O ofício corresponde à fidelidade pessoal que se estabelece. O oficial não é um mercenário, mas um honorário. Ele não é remunerado pelo senhor que lhe deu cargo, mas recebe uma renda ligada ao seu cargo. O cargo lhe rende alguma coisa, então é um patrimônio alcançado pelos serviços prestados. A renda que lhe fora dada não atua como remuneração de trabalho, mas como um acessório de honra do vassalo. Assim como ele poderia alienar e transferir uma tenência de terra aos herdeiros, poderia também com o título de uma função ou cargo. Para a qualificação ao exercício do cargo não conta a competência técnica, mas a nobreza, fidelidade e limpeza de sangue, que significa não ter ancestrais judeus. Pela lei é proibida, pela prática, porém, o rei dava licença a donatários e oficiais o direito de vender, renunciar ou nomear sucessor. Significativo ainda é o disposto nas Ordenações Filipinas, livro 1, título 99, que justifica o poder régio de remover oficiais dos seus cargos sem indenizá-los, apenas por acharem que os ditos oficiais os servem mal. No caso do Brasil, as cartas de doações das capitanias mostravam esse lado patrimonialista da jurisdição. A teoria corporativista está ligada mais à vida corporativa das comunas e cidades autônomas do que às relações pessoais, indicavam uma concepção organicista da sociedade em que se distinguia o interesse público ao qual o cargo estava ligado. A chave de interpretação incluía os seguintes princípios. Cada cargo estava voltado a uma função própria e indisponível, sua jurisdição. Cada cargo exigia cumprimento de uma missão e o seu ocupante deveria estar apto a cumpri-la. O servidor do cargo é responsável perante a sociedade, a corporação, a comunidade, etc. Compete ao soberano criar e prover os cargos, em obediência à sua função natural de cargo, primeiro magistrado detentor da jurisdição comum. Além disso, segundo a teoria corporativa, a jurisdição devia ser definida objetivamente, mesmo perante o rei, fonte de toda jurisdição e justiça. Os erros e negligências dos funcionários constituíam justa causa para afastá-los. Na falta de algum regimento geral para certos cargos ou órgãos, a nomeação, provimento, a coroa era obrigada a dar um regimento.
O regimento continha a discriminação dos poderes, competência, jurisdição e condições de exercício dos poderes otorgados na ocasião ao funcionário ou órgão. O regimento continha muitas vezes ao mesmo tempo o provimento. Na história do Brasil, houve regimentos famosos, como no caso de Tomé de Souza. Notável como essa privatização sobreviveu e é vigente até os dias de hoje, perceptível, por exemplo, na apropriação privada, nos cartórios extrajudiciais. Para livrar-se dos oficiais e dos cargos patrimonialistas, vai se forjando um novo conceito de cargo público, como comissão. Outra característica do antigo regime é, para nossos padrões, sua falta de lógica e sistema. A tradição e o costume, portanto, têm um papel constitucional. As regras valem na mesma medida da sua antiguidade. Também, e há um constrangimento constitucional e institucional para a inovação pura e simples. O absolutismo exerce-se com um limite, que é a boa vontade da sua frágil máquina burocrática, embora o estatuto colonial se imponha sobre uma sociedade mais frágil, à medida que mais nova. Ao longo do tempo do antigo sistema colonial, complica-se crescentemente o regime por um conjunto de medidas fundadas na desconfiança política entre reis e burocratas. O sistema jurídico passa a prever recursos e fiscalizações abundantes. Em todo corpo, corporação ou órgão passa a ter um fiscal, procurador ou juiz dos feitos da coroa, por exemplo. Fazenda. A administração fiscal. O governo não tinha um sistema determinado, variando constantemente entre a captação e o quinto, ou da circulação livre do ouro em pó, ou convertido em barras nas casas de fundição. A leitura dos regimentos das autoridades coloniais no Brasil mostra que as grandes atribuições do Estado, justiça, guerra e fazenda, são sempre arcabouços das normas, e que se na justiça os problemas eram ou de usurpação de jurisdição pelos clérigos, pelos capitães, ou mesmo pelos governantes, ou de abusos contra os súditos, nada da fazenda o grande problema é sempre o descaminho ou contrabando, a usurpação em outros termos do Tesouro Régio. E na situação colonial, em que se encontra a terra, o Tesouro Régio trata-a desde os tempos do pau-brasil, com enorme ambiguidade. Ora, o sistema tributário contemporâneo tem funções próprias fundamentadas na concepção do Estado dentro de uma sociedade capitalista de mercado. Geralmente, fala-se nas funções fiscais, que significam arrecadação para a manutenção de serviços públicos universais e gerais. Fala-se também nas funções extrafiscais, de orientação econômica geral, função promocional, de estímulo ou desestímulo ao mercado. Além disso, existe uma moralidade presumida pelo modelo liberal capitalista, moralidade da economia política, utilitarista, individualista, legalista, em que a atividade pública e privada distingue-se com certa clareza. Dela resultam princípios como defesa do contribuinte perante ou contra o Estado. No antigo regime, as características são outras. Em primeiro lugar, os impostos, sendo principalmente rendas da coroa, justificam-se por serem tradicionais, cobram-se desde os tempos imemoriais. Assim acontece com os direitos reais, os régios, que tratam as ordenações filipinas. Sendo direitos régios, sua arrecadação, no entanto, é particular, privada. Em outras palavras, não há aparelho de arrecadação composto de funcionários. Em segundo lugar, não são necessariamente pessoais ou individuais. Podem ser comunitários, coletivos, ou seja, devidos por uma comunidade tal como a paróquia, o distrito, a freguesia, chamados de impostos de repartição. Em terceiro lugar, é com o avanço do absolutismo e do papel da coroa como agente fomentador da economia que novos tributos são criados para casos especiais. O sistema era relativamente estável, pois a criação de novos impostos deveria ser feita mediante a oitiva das cortes, por aprovação dos povos, como se dizia, por costume constitucional. Ao longo do tempo, o sistema fazendário do antigo regime reflete a crise da organização política e o nascimento de um novo Estado. A coroa é obrigada, à medida que se consolidam os interesses de mercado, a desempenhar funções novas, manter um exército e uma armada profissionais, manter um sistema administrativo, policial e fiscalizador permanente, fomentar as atividades econômicas, zelar pela prosperidade do reino e etc. São tarefas desconhecidas da organização medieval. A crise financeira é, portanto, resultado de uma crise econômica-política, como, aliás, parece ser sempre que está em jogo a alteração do poder econômico dentro de uma certa formação social. Os tributos e rendas do antigo regime tornam-se pesados por várias razões. Em primeiro lugar, não correspondem mais suas necessidades de funções originárias. Em segundo lugar, tributos e rendas são cobrados muitas vezes por verdadeiros financistas. Em terceiro lugar, no Brasil colonial, a apropriação da renda da coroa se faz por uma camada que disputa poder e influência com o mandonismo local de grandes senhores. Neste sistema, a figura do rei é relativamente preservada.
Em resumo, o Leviatã, como sugere a Espanha, está atado. Não pode deixar de crescer na mesma medida em que crescem os mercados, mas não pode crescer sem transigir com os representantes da velha ordem patrimonialista e com os novos atores da ordem burguesa. Essa complicada soma de tradição e inovação está refletida no direito público do antigo regime. Com o discurso de poder absoluto aparente, é chantageado pelos que podem fazê-lo crescer e funcionar. No Brasil, esse Estado, incapaz de realizar tarefas mínimas, delega aos particulares que transformam seu poder em patrimônio pessoal, impedindo o surgimento de uma esfera pública e democrática não exclusivista. Administração e fazenda no antigo regime, França e Inglaterra. Inglaterra, a Revolução Financeira. Na Inglaterra, a função de governo estava muito distante dos padrões do Estado dos séculos XIX e XX. A ausência de uma burocracia extensa e organizada impedia um processo legislativo semelhante ao nosso. O ambiente geral era de contratualismo, exceto pelo desenvolvimento desde 1694 de uma reorganização de finanças públicas. A organização inglesa era ainda de modelo pré-liberal e pré-burocrático. Esta reorganização, chamada Revolução Financeira da Inglaterra, foi um processo longo. França, a venalidade total. A situação da monarquia francesa era muito semelhante à de certos países contemporâneos em vias de desenvolvimento, uma vez que a supremacia do direito era um obstáculo para seus objetivos. O governo gastava excessivamente, não em subsídios ou programas sociais, mas na guerra. Os déficits orçamentais resultantes tinham de ser financiados e a única forma de sair desta situação teria sido a expropriação integral das propriedades das elites, que foi aquilo que a Revolução acabou por fazer. Justiça. No antigo regime geral, a organização judiciária segue uma linha de continuidade. No continente europeu, haverá alguns traços definidos e comuns. 1. Tendência à centralização. 2. Especialização. 3. Afastamento das instituições democráticas. 4. O controle estatal monárquico é crescente. Estrutura judicial portuguesa. A estrutura judicial exemplarmente fomentada no reino de Dom João II tende a se subordinar à justiça régia. É nesse reinado que se cria o Desembargo do Paço, o grande órgão da administração da justiça, um conselho de justiça que administra todos os outros tribunais, nomeia juízes, corregedores e desembargadores. É o órgão superior do sistema judicial. A estrutura judicial do Brasil colonial. Característico do regime das capitanias hereditárias é uma tripartição de poderes jurisdicionais. A estrutura judicial no Brasil começou na mão dos capitães donatários com poderes para estabelecer atividades econômicas e organizar a vida civil na terra. Os capitães donatários não exerciam jurisdição nem julgamento pessoalmente, nomeavam ouvidores para o crime e o cível. Para garantir a autonomia, o privilégio e poder dos capitães donatários, às autoridades reais foi proibida a entrada nas capitanias sem sua autorização. Irei falar sobre as fontes do direito e as ordenações filipinas. As penas previstas nas ordenações filipinas consistiam no procedimento e confisco dos bens e nas multas. Um dos importantes aspectos das ordenações é o sistema de fontes que contém a regra que os conflitos devem ser julgados segundo as leis, estilos ou costumes do reino para os casos ali previstos. A lei teve um impacto grande, mas não se impôs completamente o abandono do direito romano. Este continuaria a ser guardado pela boa razão dele, como dizia a ordenação de 1603. Mas a lei nova vai definir o critério da boa razão que passará a ser aceito. Esta boa razão, diz a lei de 1769, deve ser a que consiste nos primitivos princípios, que contém verdades essenciais que a ética dos mesmos romanos havia estabelecido, que os direitos naturais e divinos formalizaram para servirem de regras morais e civis entre o cristianismo, ou aquela boa razão que se funda nas outras regras, que de universal consentimento estabeleceu o direito das gentes para a direção e governo de todas as nações civilizadas. Ou aquela boa razão que se estabelece nas leis políticas, econômicas, mercantis e marítimas que as mesmas nações cristãs têm promulgado, com manifestas utilidades para o sossego público. Com o advento do liberalismo, da independência e do Estado Nacional Brasileiro, as ordenações vão sendo pouco a pouco revogadas. Mesmo assim, como lembra Scarelli, as ordenações e suas respectivas práticas forenses impuseram aos brasileiros uma enorme tradição jurídica, cuja pesada herança ainda pode ser vista debaixo da camada mais recente da cultura legal.